Olá pessoal, bom dia. Aqui quem vos fala é o professor Ednildo, velho conhecido de vocês, professor de arte, professor de música da Escola Inove, fazendo esse vídeo aqui para o 8º ano, nossa aula sobre renascimento cultural, né? A arte e o conhecimento junto. Quero dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu não vejo a hora desse pesadelo acabar e a gente retomar e eu voltar e nós voltarmos e estarmos juntos, unidos todas as manhãs. Tudo certo? Mas vamos lá. Vamos falar agora sobre um momento, o renascer, né? Vamos falar sobre o período da luz. Vamos falar sobre a arte, o conhecimento, a ciência, né? O pensamento, todos juntos. Nós vamos falar sobre o renascimento cultural, né? Nós vamos falar sobre que vai ficar para trás, as coisas ruins vão ficar para trás, as coisas ruins que foram impostas lá na Idade Média, né? Que é conhecido como aquele período da escuridão, a Idade das Trevas, a escassez, a acessibilidade do conhecimento, né? Então, nós vamos falar sobre a presença, nós vamos falar agora sobre a presença da arte, né? Aquela arte da beleza, aquela arte que vem trazendo a luz, tá? Nós vamos falar sobre o início da Idade Moderna, professor, Idade Moderna. Assim, quando acaba a Idade Média, é o início da Idade Moderna, tá? Não tem nada a ver com modernismo, quando a gente estuda o modernismo no Brasil, tá? Que não vamos falar do início do século XX, não. Nós estamos falando quando termina a Idade Média, nós costumamos dizer que inicia a Idade Moderna, tá bom? A Idade Moderna ela vai se estabelecer, ela vai iniciar com um renascimento cultural. Vamos começar aqui, a arte renascentista. O renascimento cultural é o renascimento de Leonardo da Vinci, tá? De quem mais? De Donatello. De quem mais? De Rafael, tá? De Michelangelo. Professor, os Tartaruga Ninja. Você tá falando dos Tartaruga? Verdade. Os Tartaruga Ninja foram inspirados nos artistas, né? Renascentistas, né? Rafael, Donatello, Michelangelo e Leonardo, né? Então vamos lá. Vamos falar aqui um pouco sobre Leonardo da Vinci. Antes não, vamos voltar um pouquinho aqui, tá? Arte renascentista, né? Então nós vamos falar sobre falamos sobre os 4 principais da arte renascentista, né? Mas existem muito mais, né? Aqui ao lado nós temos a Mona Lisa, né? Nós temos basicamente aqui obras de Leonardo da Vinci, né? Que ele foi um artista assim que ele estava acima do seu tempo, né? O Leonardo da Vinci é considerado como um dos grandes gênios que a Terra já conheceu, né? Uma das grandes mentes, né? Porque o Leonardo da Vinci ele tinha tantos dons, ele carregava consigo tantas faces que difícil falar assim, o Leonardo da Vinci era pintor, né? Porque ele era pintor, ele era cientista, ele era escultor, ele era escritor, ele era inventor, tá? Vamos lá. Leonardo da Vinci foi um cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e mesmo também músico. Quando a gente vai falar da música renascentista, a gente vai estudar. Quando a gente estuda a música renascentista, a gente estuda Leonardo da Vinci. A gente vai estudar a pintura renascentista, a gente estuda Leonardo da Vinci,
né? A gente vai estudar a arquitetura. Leonardo da Vinci tinha projetos. Os livros de Leonardo da Vinci estão todos no museu. Os cadernos que ele fazia as anotações, as agendas, os cadernos dele, cheios de anotações. Detalhe curioso, assim, né? Leonardo da Vinci escrevia da direita para a esquerda, escrevia ao contrário. Como a gente escreve, não, escrevia ao contrário. Ele era cheio de enigma, tá? Para descobrir o que Leonardo da Vinci escreveu, era preciso ter um espelho para ler o que ele escreveu. Então ele era cheio de enigma, tá? A mente dele era fantástica, fabulosa, sabe? Ele, assim como ele escrevia de trás para frente, ele falava. E as suas obras também são cheias de enigmas, tá? Isso dá para ver claramente, assim, quando a gente estuda bem a fundo as obras de Leonardo da Vinci. A própria Mona Lisa, vamos lá na Mona Lisa, tá? A Mona Lisa é cheia de enigma, né? O uso da perspectiva nas suas pinturas, tá? Então, há um monte de indagações sobre a Mona Lisa. Por que demorou tanto tempo? Ele iniciou essa pintura em 1503. Aí ele termina a pintura 3 anos depois, em 1506. Tá? A pintura, a Mona Lisa, ela é o tamanho de uma folha A4. Ela está lá no Museu de Louvre. Ela já foi roubada, ela já foi ferida. Ferida? Isso é uma pintura, vai ser ferida assim. Um lunático, um louco, ele jogou uma vez um objeto pontiagudo que furou a Mona Lisa. Ela passou anos para ser restaurada. Uma outra mulher jogou álcool na Mona Lisa. Se não me engano, ela pretendia tocar fogo na Mona Lisa. Outro também lá no Museu de Louvre, né, em Paris, o que ele fazia? Jogou café quente na Mona Lisa. Na cara da Mona Lisa, o café quente, pá! E a Mona Lisa foi roubada diversas vezes. Uma dessas vezes que ela foi roubada, sequestrada por Napoleão Bonaparte e levou lá para dentro do seu palácio. Mas em 1911, se eu não me engano, a Mona Lisa ela foi roubada pelo um guarda. Um momento que não estava ninguém, ele fazia parte da guarda e tudo ali. Deu um jeito de levar. A Mona Lisa ela é do tamanho de como eu falei agora há pouco, de um papel A4. Desse tamanho, a Mona Lisa. É uma obra que, pelo seu tamanho, quando a gente compara a Mona Lisa, né, com Guernica, que tem 7 metros, Guernica, a obra de Pablo Picasso, que tem 7 metros e 76 de largura, tá? Por 3 metros e 46 de comprimento, de altura, né? A gente vê que a aula é extremamente pequena, né? Mas só que ela o valor da obra Mona Lisa de Leonardo da Vinci é incomensurável, né? Ele não tem um valor estipulado. Eles falam em 2,5 bilhões, né? Alguns que se juntaram para ter, né? Mas ela não faz parte do clã das obras mais caras do mundo, porque as obras caras do mundo elas estão em preços reais. A Mona Lisa não, é surreal, tá? A obra mais cara do mundo também é de Leonardo da Vinci, porque é assinada, é Leonardo da Vinci, é Salvador del Mundo, eu acho Salvador do Mundo, tá bom? É a obra mais cara do mundo. Ela custa milhões, né? Acho que 250 milhões de dólares, né? Mas a Mona Lisa não, ela é avaliada em bilhões, 2,5 bilhões. Vamos lá. Outro personagem que nós vamos falar muito dele é Michelangelo, tá? O Michelangelo ele vive ali em 1475 até 1564, né? E também conhecido como Miguel Ângelo. Foi um pintor, escultor, poeta e arquiteto italiano, considerado um dos maiores criadores da história do Ocidente, né? Aqui nós temos uma imagem de Michelangelo, uma imagem artística,
E ao lado de Michelangelo nós temos uma das suas obras, né? Moisés, de Michelangelo, ele era um escultor. Né? Podemos citar outras obras, Pietà, né? Davi, de Michelangelo. São obras que estão todas postas em catedrais, capelas, ali em Roma. Vamos lá. Falando mais um pouco sobre a obra renascentista, não podemos deixar de citar Rafael Sanzio, tá? Foi um dos mais importantes artistas do período renascentista. Ficou conhecido apenas pelo primeiro nome, né? É chamado de Rafael, só de Rafael. Também chamado de Príncipe dos Pintores. Né? Nós temos uma obra aqui de Rafael Sanzio, né? A obra... Opa, olha agora que eu vi que dá para aumentar, né? O Casamento da Virgem, olha aí, tá? Vamos lá. Depois de Rafael Sanzio, nós vamos falar de Donato, de Niccolò, de Beto Bardi, também conhecido, chamado como Donatello, de Florença. Donatello ele é bem antes dos que nós citamos agora há pouco, né? E ao lado aqui de Donatello, nós temos aqui uma obra sua, né? Um monumento em mármore, São Jorge de Donatello aqui ao lado, tá? Tudo certo. Donatello, ele se sobressaiu porque ele fazia essas esculturas com mármore, bronze e madeira, né? Ele se destacou muito, né, pelo seu trabalho, e ele viveu em várias cidades ali pela Itália. Vamos lá. O Renascimento foi um movimento cultural, econômico e político que surgiu na Itália no século XIV, né? Acaba a Idade Média, surge quem? O Renascimento, né? Século XIV, se consolidou no século XV e se estendeu até o século XVII por toda a Europa. Inspirado nos valores da Antiguidade Clássica. Quando a gente fala da Antiguidade Clássica, a gente está falando dos valores ali greco-romanos. E, gerado pelas modificações estruturais na sociedade, resultou na reformulação total da vida medieval, dando início à Idade Moderna. Aqui nós temos duas obras renascentistas. Uma é a Escola de Atenas, a pintura de Leonardo da Vinci. A outra nós temos Pietà de Michelangelo. Pietà de Michelangelo. Vamos lá. A arte renascentista, né? Nós vamos ver aqui a capela, porque a arte renascentista, ela abraça todas as modalidades da arte. A arte renascentista, ela veio para a literatura, surge o teatro ali com mais força, o teatro que era tão impedido, né? A dança, que era considerada profana na Idade Média, ela ressurge no Renascimento. A dança, o teatro, as expressões cênicas, né, corporais, ela vem ressurgir, né? Então, a arquitetura também, ela retoma o seu lugar. Nós temos aqui a Capela de Paz, em Florença. Nós temos aqui Davi de Michelangelo. E nós temos ao lado a Gioconda, lá de Gioconda, né, de Leonardo da Vinci. Tá tudo certo? Até aí, vamos continuar a nossa aula aqui, né? Característica do Renascimento, a razão, né? Porque a razão, professor, eles queriam dizer que eles tinham razão? Não. Por que a razão? Porque lá na Idade Média, gente, era o teocentrismo, tá? Então, era a igreja como centro de tudo. E quando a gente vai para o Renascimento, já quebra
o homem ele já vê que ele é dotado de dons, né? E há aquela aproximação do homem com Deus, né? Sendo o homem um ser racional, um ser dotado de dons, um ser que pode criar, né? Um ser dotado de ideias, de pensamentos, né? Então a razão ela começa a ocupar o lugar, o humanismo, né? O antropocentrismo, o que era lá na Idade Média, o teocentrismo. Então começa a surgir o antropocentrismo, o homem, né? Aquela visão do dom concedido por Deus, né? Outros aspectos fundamentais na obra renascentista era o privilégio dado às ações humanas, ou humanismo, né? Aproximação. Nas obras, olha a aproximação aí, Adão conversando com a divindade, né? Com o ser divino, né? Estendendo a mão, tá? Então, nas obras renascentistas há essa aproximação, a gente vai ver muito presente, tá? Vamos seguindo. Acontecimentos históricos. Acontecimentos históricos, né? Que contribuíram para o desenvolvimento do Renascimento. Qual foram esses acontecimentos históricos, né? Foi a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Gravem isso, preguem lá no quadro de vocês. A transição, Renascimento. A transição, preguem lá na parede. Assim. A transição da Idade Média para a Idade Moderna. Tá? O final do feudalismo. Tá? O fim do feudalismo e o início do capitalismo. Opa! Capitalismo. Sim, essas obras elas são agregados valores nessas obras, patrocínios para tais obras, para tais criações, tá? Nós vamos estudar os mecenas, né? Então, o que é? É a Baixa Idade Média, acaba a Idade Média, o fim do feudalismo, né? Da sociedade feudal e o início do capitalismo, da troca de produtos, tá? Da venda, da compra de produtos, né? Dos valores agregados, tá? Vamos lá. Aí nós vamos falar, quando a gente fala do início do capitalismo, também a gente fala dos mecenas, né? Quem eram mecenato, principais mecenas do renascimento cultural, patrocinadores da arte. Olha essa imagem que eu achei muito show. Olha aí. A arte sendo executada e uma mão ali dando uma moeda de euro. A principal moeda na Europa, né? O que ele está fazendo? Patrocinando, pagando, né? O que é mecenato? É o ato de patrocinar e investir em arte e cultura. É conhecido como mecenato, tá? Quem eram? Definição histórica. Os mecenas eram ricos, poderosos, comerciantes, príncipes, condes, bispos e banqueiros que financiavam e investiam na produção da arte como maneira de obter reconhecimento e prestígio na sociedade. Tá? Eles foram de extrema importância para o desenvolvimento das artes plásticas, esculturas, pintura, literatura e arquitetura durante o período do Renascimento, né? Então os mecenas eles patrocinavam, né? A burguesia, a classe social que enriqueceu muito com o Renascimento comercial. Viu na prática do mecenato uma forma rápida de alcançar status de nobreza, né? Isso era obtido com a compra de títulos de nobreza, né? Então nós temos aqui os principais mecenas, né? Os principais mecenas da época. Lourenço de Médici, é esse que está aqui em cima, tá? Cosme de Médici, banqueiro italiano, esse que está aqui embaixo. Galeazzo Maria Sforza, esse eu não consegui a imagem. Federico, também não consegui. E Francisco I, rei da França. Olha que todos eles existiam
status dentro da sociedade, né? Lorenzo de Médici era banqueiro italiano. Cosme de Médici era banqueiro e político italiano. Galeso Maria, ele era duque de Milão, né? Federico era duque também. E o Francisco I, rei da França, né? Então eles eram os patrocinadores, os principais patrocinadores, né, das obras, dos artistas, da cultura renascentista, tá? Opa, acabamos por aqui. Ficamos até aqui, gente. Na outra aula nós vamos falar sobre o Renascimento. Nós vamos falar sobre os principais artistas do Renascimento, né? Nós vamos estar falando também das principais obras do Renascimento. Nós vamos falar de técnicas, né, evoluídas no Renascimento. E fiquem todos com Deus e que o nosso Senhor esteja com todos. Estou morrendo de saudade. Quero dar um abraço aqui na galera do 8º ano A e no 8º ano B. Abraço na Pamela. Abraço em todos. Tá bom? Fique com Deus. Tchau.